Vamos passar a palavra, então, ao professor José Roberto Pimenta Oliveira, que irá falar sobre a integridade e os códigos de conduta na administração pública. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, o meu agradecimento, o meu sincero agradecimento pela oportunidade, pela honra de poder estar aqui na Universidade Mackenzie, participando dessa atividade docente do programa de pós-graduação da instituição, e faço esse agradecimento formal aqui na pessoa da querida professora Irene Nohara, que tem muito colaborado também lá com os trabalhos acadêmicos da PUC. Somos professores de uma mesma geração, né? Todos aqui comungamos de uma mesma geração, uma nova geração de professores que estão aí militando no direito público, procurando os novos caminhos, enfrentando aí os problemas atuais da administração pública. E é com muita felicidade que eu vejo uma universidade fazer um evento como esse. Eu acho que é o primeiro evento a nível de cidade de São Paulo, de universidade, que se dedica ao estudo da governança, do compliance e cidadania. Então, realmente tem que registrar como primeiro expositor, né, toda essa realização e parabenizar a professora Irene e o professor Flávio por essa coordenação desse seminário, que é de uma importância assim, vital para o debate desse tema. Também quero cumprimentar o professor Luiz, professor Gustavo. É uma honra tê-los na companhia aqui da mesa. O professor Luiz não o conhecia pessoalmente, o professor Gustavo já o conhecia das nossas atividades funcionais, lá do Ministério Público Federal, em primeira instância. O professor Gustavo é uma pessoa assim, com uma tenacidade, com uma energia, com um brilho, de que ele consegue facilmente demonstrar na realização das suas atividades junto à Corregedoria Geral da Administração e agora, né, dando seu brilho para a Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo. Então, professor Gustavo, é uma honra poder estar aqui na sua companhia, e professor Luiz também, pelas atividades desenvolvidas na Escola Paulista de Direito também, né? Eu me sinto muito honrado, muito agradecido por esse momento. Cumprimento todos vocês, as pessoas daqueles alunos que fizeram a apresentação logo de início. Parabéns por aquelas apresentações. Eu acho que a pós-graduação está cumprindo com o seu papel na realização desse tipo de evento, quando permite também os alunos serem protagonistas do conhecimento, demonstrando, expondo ideias, se submetendo a esse tipo de exposição, o que só faz crescer, o que só faz aperfeiçoar ainda mais o ensino e o aprendizado aqui e também em termos de comunidade acadêmica. Pois bem, eu vou enfrentar o primeiro tema, a integridade e código de conduta na administração pública. É uma aproximação, é um desafio, né, considerando uma pesquisa feita em cima desse tema. E dentro desse contexto, né, em que o painel se dedica à governança e à integridade na administração, e é uma sugestão muito feliz, porque o tema da integridade, por si só, já é de uma relevância muito grande, e o tema dos códigos de conduta na administração pública como instrumento de realização ou de densificação da submissão da administração pública à moralidade administrativa também, né? Então, o tema por si só já se justifica dentro desse painel ou dentro de um tema maior do seminário, que é governança, né? Governança e cidadania. Então, governança atrai diretamente o tema do código de conduta. Então, a ideia de integridade, esse conceito, em primeiro lugar, a minha ideia foi ver, não, vamos pensar no tema da integridade dos códigos de ética, tudo bem. Então, no primeiro momento, vamos investigar a ideia de integridade, né? A ideia de integridade é interessante perceber o que a linguagem e a forma como ela incide no discurso, né? Porque, na verdade, a palavra integridade não está na Constituição Federal, pelo menos com o significado que se quer dar, dentro desse contexto desse seminário, que envolve o enfrentamento da corrupção, envolve o tema da governança e envolve o tema do compliance. E na Constituição Federal, o significado da integridade é o significado, digamos assim, clássico, né? O significado que é dado pela linguagem comum,
que é um significado relacionado com algo completo, íntegro. Então, a Constituição fala de integridade física, integridade do Brasil, mas quando se reporta ao campo moral da administração pública, não fala em integridade. Eu digo, olha só, não fala em integridade, tem integridade do Brasil, mas não tem uma relação direta com integridade no campo moral. Por que não? Porque a Constituição traz uma outra palavra com esse sentido figurado. O sentido figurado da integridade como caráter de uma pessoa, a ideia de um caráter irrepreensível, incorruptível, uma ideia de honestidade, então a integridade como qualificativo, a Constituição não faz alusão, mas em substituição a essa palavra, ela traz uma outra, que é a de probidade. E aí a Constituição Federal ela é rica nessa expressão. A Constituição Federal ela traz um conjunto muito vasto de dispositivos para mostrar que o Estado brasileiro está comprometido, ou deveria estar comprometido, em todos os seus alicerces, com a defesa da integridade, mas sobre um figurino, um significado mais próprio de probidade na administração. E aí é rico, nós sabemos disso, desde a previsão da moralidade administrativa na ação popular e no caput do 37, passando pela probidade administrativa como hipótese de crime de responsabilidade, até a improbidade administrativa prevista no artigo 37. E eu fiquei intrigado nessa pesquisa, eu digo, mas por que então está tão divulgado a ideia da integridade? E buscando esse motivo, buscando essa ideia, fazendo uma pesquisa maior, se percebe que, em termos de linguagem jurídica, paulatinamente, ao longo dos últimos tempos, a ideia da integridade foi tomando corpo e foi prevalecendo, como conceito, inclusive sobre o de probidade. Então, hoje, por exemplo, se eu pegar a Controladoria Geral da União, que é um órgão central no âmbito da União, que faz o controle da transparência, o controle correcional, faz controle interno, você vê que ele utiliza o termo integridade nesse sentido moral e faz referência à integridade tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. E aí parece que a integridade ela tem um campo maior. E, de fato, é essa a conclusão que a gente chega. A palavra integridade ela passou a ser um contraponto à probidade. Mas não é um contraponto negativo, não. Ela passou a ser utilizada no direito brasileiro para mostrar uma possível separação entre uma ordem normativa que teria caráter moral e uma ordem jurídica, uma ordem normativa de caráter jurídico. Olhem que interessante. Nós estamos discutindo integridade, vamos falar de código de conduta, mas na perspectiva moral. Só que tudo positivado através de normas jurídicas, porque todos os códigos de conduta, de uma forma ou de outra, são positivados ou através de uma portaria, quando eu tenho ou algum ato específico jurídico da administração indireta, ou quando é administração direta de Estado, município e União, eu tenho um outro ato jurídico, que é um decreto, que geralmente positiva aquele código de conduta. E aí, mas nós não estamos falando propriamente de uma esfera jurídica de responsabilização. Nós estamos fazendo referência a uma necessidade de um esclarecimento, de uma descrição de uma série de condutas éticas que o administrador público deve seguir pela evocação de uma ideia de moralidade administrativa, mas do ponto de vista moral e não do ponto de vista jurídico. Essa é uma conclusão que a gente tira já de início. E também a gente vê claramente que essa ideia de integridade, ela tem um sentido muito amplo, mais amplo que o de probidade, mas passa praticamente a ter o mesmo significado, de retidão, de incorruptibilidade, de correção, de perfeição moral. Só que a palavra integridade, diferentemente de probidade, porque aparece lá no 37 com aquela carga punitiva, a integridade ela fica é um significado arejado. Ela dá uma ideia maior de que se propõe, a título da defesa e tutela da integridade, se propõe uma transformação de uma situação, se propõe uma mudança de situação, de uma cultura,
de comportamentos e de atitudes, nesse caso, da administração pública ou relacionado com a administração pública. E, nesse sentido, a ideia de integridade, ela supera a ideia de probidade, porque o texto constitucional realmente não se referiu à probidade nesse aspecto maior. Né? Se deseja, com a moralidade administrativa, uma transformação de condutas na administração pública. Essa é a última ratio dessa ideia. E os códigos de condutas, portanto, aparecem como instrumentos de realização dessa integridade, superando uma ideia de probidade que tem conotação punitiva. Isso é uma constatação, tá bom? Isso pode ser passível de crítica, mas é possível fazer essa constatação. Então, falar de integridade na administração pública é falar de todo um discurso normativo que vai buscar fundamento ético-jurídico na ideia de que a administração pública está sujeita a uma moralidade específica, qualificada, e desenvolver esse discurso na administração pública, de modo que o administrador apresente para a sociedade o que ele considera como normas relevantíssimas desse ponto de vista ético, e tentando alterar a administração pública, a governança na administração pública, no sentido de realizar esses princípios, essas regras, que ele colhe, do ponto de vista moral, não se confundindo com o ponto de vista jurídico, e tentando, com isso, aperfeiçoar a forma de realização do interesse público através de um estilo diferenciado de governança que permita alterar a cultura da administração. É uma ideia e um ideal bastante avançado, né? É um propósito bastante avançado. Pois bem, da onde que vem esse propósito? Também me surgiu essa questão. Mas espera lá, a integridade veio da onde? E é fácil descobrir também. A integridade, ela vem já de uma exigência internacional. Então, a gente detecta a exigência de integridade, o desenvolvimento dela, das convenções internacionais de combate à corrupção que o Brasil é signatário. Pelo menos as duas convenções, tanto da OEA quanto da ONU, fazem referência expressa ao desenvolvimento do conceito da integridade, e um desses desenvolvimentos são a elaboração e aprovação de códigos de conduta. Aqui está a Convenção da OEA, que é o Decreto 4.410, fazendo referência direta às normas de conduta, porque está ali embaixo, não dá para aparecer, vai aparecer a integridade, e a Convenção da ONU, falando especificamente da integridade e dando uma outra conotação muito importante para a integridade, que é a conotação de instrumento de prevenção à corrupção. Então, a gente quer melhorar a governança pública com um mecanismo de prevenção. Se recorre a uma ideia de integridade que é bem ampla e se coloca como caminho para essa integridade um código de conduta como um instrumento hábil para fazer essa modificação. Da onde que vem isso? Das convenções internacionais de combate à corrupção, da OEA e da ONU. A ONU um destaque especial para a Convenção da ONU, porque a Convenção da ONU, ela chega ao ponto não só de destacar essa ideia de prevenção, mas ela tem um capítulo próprio sobre códigos de conduta, né? Então, a Convenção da ONU, que o Brasil é signatário, traz um capítulo próprio, falando para o Estado brasileiro o que seria, digamos assim, um conteúdo mínimo de um código de conduta, porque atendesse a essa pretensão da comunidade internacional dentro daquele marco de combate à corrupção. E é interessante, né, porque aí a gente vê como o direito administrativo está evoluindo muito nos últimos anos, inclusive em matéria de enfrentamento da corrupção. Nós vemos claramente como o direito administrativo está recebendo o influxo desse movimento de globalização. As próprias convenções internacionais são frutos dessa globalização, né? Há quem diga que todas elas são inspiradas, sobretudo, por razões econômicas, mas não vamos discutir aqui as razões, sejam elas econômicas ou de outra índole. O fato é que o fenômeno da globalização permitiu isso, né? Gerou como resultado positivo, em termos de civilização, a celebração desses tratados a nível internacional e, dentro desses tratados, um conteúdo, né? Medidas repressivas e preventivas, e nas preventivas os códigos de condutas aparecem com destaque.
dentro das possibilidades de cada ordenamento jurídico, o Estado deve aprovar esses códigos de condutas para que possa haver ali um instrumento de prevenção efetiva no enfrentamento da corrupção. Então, a Convenção da ONU ela é muito boa, ela inclusive tem um capítulo próprio sobre isso, né? E a Convenção da ONU ela é tão avançada, e nós é que estamos atrasados, que ela joga a ideia de integridade dentro do setor privado. Ela acolhe essa ideia. Então, não é à toa também que hoje nós falamos de programa de integridade, olha aí o nome, né? Programas de integridade ou compliance, no sentido, né, dado ao vocábulo maior de prevenção, não só no setor público, mas no setor privado. E a Convenção da ONU também traz exatamente a mesma ideia, prevendo, como medida específica do setor privado, a existência desses códigos de conduta no âmbito do setor privado. E eu diria que o direito brasileiro agora está no caminho sem volta. Nós precisamos melhorar, portanto, a nossa produção legislativa sobre esse tema e a nossa compreensão doutrinária sobre ele também. Bem, o que é bom é que é uma tendência geral. Nós não voltaremos mais ao passado. Daqui para diante é aperfeiçoar o que existe. Tendência incontestável no âmbito da administração direta. E aqui eu tomei a liberdade só para citar no âmbito federal, estadual São Paulo, municipal São Paulo. 94, uma experiência muito mais distante, 2014 mais recente, 2015 na sequência. Toda a administração pública direta no Brasil, eu diria, seja a nível municipal, a nível estadual, nível federal, caminhou para a elaboração de códigos de ética. Qual é a ideia? Desenvolver moralidade administrativa e prevenção de corrupção sob o signo das convenções internacionais. Isso aconteceu de forma avassaladora. Se vocês tentarem fazer uma pesquisa, eu gostaria até de fazer essa pesquisa, professor Irene. Confesso que eu gostaria que o meu grupo se dedicasse para isso. Levantar os códigos de condutas, fazer um comparativo entre eles, provavelmente seriam poucos, ou seria uma quantidade menor de municípios que ainda não têm o seu código de ética relacionado com um serviço, com um agente público municipal. A maioria dos estados já tem, a União já tem, e os municípios, eu diria que, assim, jogando por cima, 20%, eu colocaria como um percentual ainda a desenvolver. Foi uma atividade crescente ao longo dos últimos anos, desenvolver esses códigos de éticas para tentar especificar algo ou condensar ou sintetizar o que seria o mais importante do ponto de vista moral em termos de exercício de atividade pública. Nós conseguimos? Aí é uma outra reflexão, mas vou seguir ainda aqui apenas nessa abordagem. Na administração indireta, também está claríssima que a tendência será essa, né? A lei das empresas estatais, ela traz expressamente no seu artigo 9º, parágrafo 1º, o dever das empresas de elaborarem e divulgarem um código de conduta e integridade. Isso também está expresso. Então, agora, em julho, quando finaliza o prazo para a adequação das empresas, né, da administração indireta no âmbito nacional, todo o país, nós teríamos aí a possibilidade de ver e de controlar a que ponto nós temos o código de conduta e de integridade dentro da administração indireta, em razão da lei das empresas estatais. Mas é uma tendência avassaladora, já foi positivada e nós temos, inclusive, prazo para cumprir, que é 1º de julho de 2018, quando, então, supostamente, todas as empresas deveriam estar adequadas àquele código. É uma tendência também no setor privado? Sim, a lei anticorrupção, que eu acho que já foi aqui também já objeto de bastante comentários ao longo desse seminário, ela traz, todos nós sabemos, a presença do compliance, e dentro do elemento do compliance nós temos ali o código de ética como ponto essencial do compliance para fins de avaliação e dosimetria na lei anticorrupção. Pois bem, então, constatada essa tendência, inclusive no direito positivo, a pergunta é: para que serve o código de ética? Se eu tenho uma lei de improbidade administrativa, para que serve o código de ética? Se eu tenho uma lei anticorrupção, para que serve o código de ética? Se eu tenho um estatuto funcional de cada carreira? Do ponto de vista jurídico, qual seria a necessidade?
E aí, então, nós fomos em busca dessa relevância desses códigos. E aí eu me convenci, estou convencido também, de que realmente, considerando a situação brasileira, nós precisamos. Cada entidade precisa. Apesar de ter toda uma legislação, ela está disseminada, fragmentada, acho que o Código de Ética ele vai cumprir com umas funções que são muito importantes na administração. Deveria estar cumprindo, mas se não está cumprindo, não é um problema de elaboração, de aprovação, é um problema de aplicação. Mas ele cumpre sim, né? E eu vou destacar algumas, porque eu acho que é fundamental, né? Se a ideia do código é especificar condutas, descrever condutas, normas morais e padrões, então o código ele vai fazer isso com facilidade e o servidor vai ter contato direto em relação àquilo que se espera dele sob esse ponto de vista, moral. Ora, ao mesmo tempo que isso acontece, só a presença do código já é uma forma de orientar e difundir valores morais no seio da administração pública. Só a presença dele já faria isso. Mas se houver alguma dúvida que ele faça, que ele tenha esse condão, só o fato de ele existir também já joga luz sobre o fenômeno da prevenção. Porque se eu vou orientar, se eu vou especificar, detalhar, eu vou automaticamente prevenir. E, nesse sentido, eu vou jogar luz sobre os problemas morais mais graves que existem na relação entre Estado, agente e sociedade. E aí, umas duas últimas finalidades do código, como todo código, seria, né, embasar uma atuação da administração pública necessária para corrigir irregularidades e, eventualmente, quando o código prevê alguma sanção, e a maioria dos códigos prevê a sessão de censura, como uma censura moral, ele também deveria fundamentar esse ato de censura. Então, há relevância? Há. Só que a relevância tem todo esse viés preventivo, né? Mas não é suficiente a legislação? Não, não é suficiente. Há muitas zonas, falando, por exemplo, de conflitos de interesse, que se a gente for jogar em cada instituição, para cada tipo de instituição, universidade, hospital, se a gente for pensar na diversidade de aparelhos administrativos que existem, só o tema do conflito de interesse, só um, apesar de ele já estar positivado em lei federal, só esse já justificaria o Código de Ética, porque o Código de Ética traria um pormenor para que pudesse se identificar de forma mais clara quando haveria ou não um conflito de interesse e, portanto, quando o servidor público, na dúvida de ele não ofender a integridade, ele busca o órgão que vai aplicar o código, faz uma consulta e aí, então, eliminando a dúvida, ele pode, então, desenvolver ou não uma atividade que pode, eventualmente, ou não conflitar com o interesse público. Então, só o tema do conflito do interesse público versus interesse privado já seria o suficiente para justificar a existência do código. Se a gente for pensar em remuneração, bom, aí mais ainda, que tipo de remuneração um servidor público pode receber da iniciativa privada em determinadas situações? Será que isso pode ficar em aberto? Não, a administração pública pode regular, pode deixar mais claro essa ideia de quando é possível ou não receber um determinado valor, um determinado bem, e não haver conflito com a sua atuação funcional. Então, o código, ele cria a possibilidade da administração detalhar, minudenciar, orientar o servidor público para que ele não incorra em algum comprometimento ético. Essa é a expressão que a gente vai encontrar na doutrina, comprometimento ético. A ilegalidade está para o comprometimento ético, como a lei está para o Código de Conduta, né? Comprometimento ético. Pois bem, mas qual é a estrutura? A estrutura é uma estrutura que nós conhecemos. O código, ele basicamente funciona com uma estrutura de descrever deveres e proibições. Há um tema muito importante que é a separação de categorias de agentes, então há códigos que estabelecem deveres específicos para a alta administração, entendida como chefia do executivo ou auxiliares diretos, e há códigos que só se aplicam a servidores públicos, excluindo essa alta administração. Há alguns códigos que assumem uma postura de caráter regulamentar, então nós temos aí
os regimes disciplinares e o Código de Conduta aparecendo ali num nível infrarregulamentar, discriminando o que seria um atentado à moralidade administrativa, por exemplo, o que seria um atentado à dignidade da função pública, por exemplo, né? O que seria um atentado à lealdade institucional, por exemplo. Então, alguns assumem esse caráter regulamentar, a doutrina critica isto, porque se o código é ético, não seria jurídico. Então, alguns criticam, dizendo que esse código não poderia ter esse caráter regulamentar, mas a verdade é que as corregedorias estão utilizando, há corregedorias que utilizam esse código com caráter regulamentar. E também há um problema sério de saber se esses códigos poderiam criar ou regulamentar o domínio da improbidade administrativa, porque nós todos sabemos que estamos dentro desse tema de anticorrupção, que a lei de improbidade tem o tipo da ofensa aos princípios. A ofensa aos princípios está lá, né? Legalidade, honestidade, imparcialidade e impessoalidade. E aí, portanto, a pergunta é, o código poderia regulamentar esses dispositivos e criar as hipóteses de improbidade? A resposta é não, porque se a dúvida quanto ao caráter regulamentar existe, no caso da improbidade administrativa, não. Aí, no caso da improbidade administrativa, é muito difícil admitir que um código de conduta possa tipificar um ato de improbidade administrativa. Não é essa a finalidade dele. Isso eu quero frisar. A finalidade do Código de Ética não é punir. Não é. É prevenir. É só para isso que ele deveria existir. Então, quando se prevê ato de censura, né, se prevê um ato de censura nos códigos, então acho que é uma mania brasileira da punição, que não é possível. Né? O Código de Ética ele não tem a finalidade de punir, mas todo o Código de Ética brasileiro, ele não é construído de baixo para cima, ele é construído de cima para baixo. Então, é o Executivo que constrói o código, como se o Executivo pudesse manipular a ética e definir de uma forma já, né, unilateral. Não é de baixo para cima, como deveria ser, né? Uma ampla discussão das carreiras, uma ampla discussão na administração, e no final dessa ampla discussão se chegar a um consenso. Na maioria das vezes esses códigos são elaborados em gabinete, em comissões, e, portanto, não refletindo um diálogo com quem é o destinatário do código, e, mais ainda, assumindo um caráter um pouco que autoritário, na medida em que prevê ali uma sanção de censura e ainda manda apostilar nos assentamentos funcionais do servidor. Então, toda vez que ocorre uma prática de infração ao código, existe lá uma previsão de que o assentamento do servidor fica constando a irregularidade, o que é um complicador, é complicado, porque se a ideia é prevenir, é orientar, isso não poderia chegar a esse ponto. Mas é da cultura brasileira. A nossa experiência de código de ética tem essa característica. E é interessante que aí o código vai prever uns processos, e eu acho que o processo mais importante dentro desses códigos de conduta para a governança é o processo consultivo, né? Então, nós temos comissões de ética, a maioria das entidades criam as suas comissões de ética, empresas estatais têm as suas, autarquias têm as suas, fundações têm as suas, alguns órgãos específicos têm as suas, o Poder Executivo tem, quando não subdivide, quando não cria várias, e essas comissões, portanto, passam a ser o catalisador da implementação desses códigos. E, a partir dali, passam a, recebendo consultas, a orientar. E também a formular orientações a partir da matriz geral do código. Então, é uma estrutura muito simples. Aí nós estamos muito familiarizados com ela. Descrição dos deveres e proibições, instituição de processos e a questão das sanções que não aparecem ali ainda no slide. Pois bem, mas aí eu fiquei me perguntando, no Brasil, eu tenho quantos minutos? Mais 5 minutos, né? No Brasil, avançamos para uma experiência de código de ética. Ele prevê uma censura e ele está dialogando diretamente com leis que são relevantíssimas em termos de punição, como as leis estatutárias e a lei de improbidade. E a minha pergunta é, como é que ficam esses processos, entre aspas, éticos? Será que está havendo todo um respeito de direitos fundamentais nesses processos? E eu acho, meditando um pouco, refletindo um pouco sobre isso, eu acho que se não está havendo, deveria haver.
Porque se no final das contas eu tiver um processo sancionatório, mesmo que seja uma censura, uma sanção que não tem caráter patrimonial, mas tem caráter pessoal, de todo modo, a censura sendo sanção e ela tendo sido jurisdicizada, eu vou ter que observar direitos fundamentais. E me parece que, nesse aspecto, os códigos de ética eles poderiam fazer muito mais do que eles já fizeram. Eu não vi muita coisa relacionada com essa temática. É mais ou menos assim, a administração pública dizendo o que ela considera ético, mandando aplicar e todo mundo se submetendo àquilo que está sendo disposto no código. Garantias em relação ao servidor, à pessoa do servidor, eu não vi, não consegui detectar nenhum código com essa preocupação. Não vi. E há coisas importantíssimas que a gente poderia falar, né, de governança, inclusive, né? Pensar na participação, na elaboração do código, melhora a governança. Pensar na pessoa do agente público, nas hipóteses em que você descreve as situações de ilícito, que pode muito bem afetar a imagem do servidor público. Pensar na caracterização de ilícitos que em alguns códigos aparecem, em que, na verdade, o servidor público está atuando, mas está manifestando o pensamento, manifestando a sua ideia, e aquele código aparece ali catalogando como uma irregularidade ética o fato de haver aquela manifestação contrária à hierarquia, por exemplo, né? Servidor público se manifesta contra uma política pública do Poder Executivo e aí a comissão, então, abre um procedimento considerando a previsão do Código. Aí, na verdade, por quê? Porque houve uma ofensa à hierarquia, ele não poderia se manifestar contra aquela política na medida em que ele não deu um prévio aviso para o seu superior hierárquico ou não encaminhou para as vias adequadas esse tipo de manifestação ou de reclamação. Algo que, para mim, é inconcebível no atual marco do direito administrativo como nós temos hoje no Brasil. Mas existe esse tipo de situação previstas no Código de Conduta. E também a preocupação com a segurança jurídica. Me parece que a gente está perdendo, né? A gente está tentando avançar em governança com os códigos de éticas, mas os códigos de éticas estão perdendo em termos de garantia de segurança jurídica. Então, eu acho que isso fica visível quando você analisa esse material e percebendo que, por exemplo, várias situações são similares, as comissões têm entendimentos diversos, não há justificativa nenhuma de um apostilamento de censura aqui ou ali, de uma situação em que não há, num outro caso, e se perde toda uma riqueza em termos de aplicação do código que poderia melhorar a governança, dando segurança jurídica, enquanto eu tenho lá o agente público, portanto, naquele tipo de situação, sabendo de antemão quais as consequências da atuação dele. Então, eu vejo esse detalhe também em relação aos códigos, né? E aí, para finalizar, e também para polemizar, eu diria assim, é um fenômeno a constitucionalização da moralidade administrativa. O que tem de moralidade administrativa que não é jurídico? Eu fiquei pensando nessa pergunta. Digo, há valores morais que um código de conduta poderia tratar e que não seria de interesse da moralidade administrativa como princípio constitucional? É difícil. Qual é o tema de moralidade administrativa que um código de conduta pode tratar, que tem relevância para fins de moralidade, para controle de moralidade, que não fosse encaixado dentro do princípio constitucional? E eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês, que é o conflito de interesses. Todo estatuto contém um dispositivo, ali é o federal, tem a Lei Geral da Improbidade que trata no artigo 11, de um modo geral, e tem uma lei específica, ainda que trata de conflito de interesses, que é a Lei 12.813. Mas, mesmo assim, é um tema próprio dos códigos de conduta, o tema dos conflitos de interesse. A pergunta que fica é, existe algum campo ainda para disciplinar? A resposta que eu cheguei é que sim, que o código não pode tipificar o conflito como improbidade, porque isso está na lei, mas o código pode desmembrar, então ainda existe sim. Mas é um problema quando a matéria está toda ela jurisdicizada. E o código de conduta, ele eventualmente pode ser utilizado para afastar a aplicação da lei. Isso não é possível. O Código de Conduta não pode afastar a aplicação da lei. Se a lei é mais rigorosa, ela vai ser aplicada, não há como afastar.
E é interessante perceber também que há matérias que são totalmente ignoradas nos códigos de conduta no Brasil. E uma matéria assim que a ONU fez questão de colocar, né, na lista de matérias é a proteção para denunciante de boa-fé. É interessantíssimo que no Brasil eu não encontrei, não encontrei sim, eu vou fazer justiça, encontrei, acho que do estado de São Paulo, o Gustavo pode me corrigir, há uma referência lá de que serão protegidos os dados do denunciante. Não se fala como vai ser protegido, que procedimento vai ser adotado, mas fala que vai haver proteção. E na maioria dos códigos não se faz nenhum tipo de proteção. E é uma matéria que desde o regulamento internacional sobre esse ponto, os códigos de ética deveriam versar, mas não versam, no Brasil não versa. Então, é algo assim bem interessante para se pontuar. E também para se pontuar o que é controvertido, né? Porque, por exemplo, eu encontrei um código de ética do município de São Paulo que envereda pela disciplina do direito de greve. Envereda pela disciplina do direito de greve. Há dispositivo lá falando, né, praticamente dizendo assim, olha, servidor, se você entrar em greve, você também respeite aqui o código, senão você vai tomar uma censura. Está no código de ética, né? Então, são matérias que você fica pensando se isso deveria constar num código de ética. É possível utilizar o código de ética para violar direitos fundamentais de servidores? Me parece que não. Mas há normas que estão bem, que são construídas com esse desiderato. Vou dar um outro exemplo também, muito fácil de perceber. Quando eu tenho a questão da atuação de agentes públicos que discordam publicamente de decisões, normas ou políticas adotadas. Há códigos de éticas que pressionam os servidores públicos a se tornarem pessoas acomodadas. Né? No serviço público não se pode mais divergir. O fato de ser servidor público impede a liberdade de manifestação. E há código de ética que diz exatamente isso, impede sim, e se ocorrer vai ser objeto de censura. Então, há problemas controvertidos nesses códigos de éticas, na medida em que, como eles são construídos unilateralmente, a administração aproveita para, infelizmente, a vez de focar em matérias que são mais importantes, acaba, paralelamente, conseguindo atacar ainda o servidor ou as suas situações que a Constituição poderia tutelar. Então, é interessante perceber ainda, por fim, o tema da privacidade, da intimidade e da liberdade pessoal do servidor público, que muitos códigos de éticas atravessam também, como se o servidor público não tivesse, essa esfera de direitos protegidas pela Constituição e que tudo o que ele fizesse e que eventualmente pudesse ter algum tipo, de violação à imagem ou ao decoro da função pública, aquilo já é catalogado como uma irregularidade ética e aquilo já vai gerar uma censura. Isso também é um problema dos códigos de ética no Brasil, seja do ponto de vista da instituição, seja do ponto de vista do servidor. É um problema mal resolvido e os códigos de éticas poderiam ajudar a resolver, tentando discriminar melhor quais são as imagens em que há ofensa, a imagem da instituição, quando vai se considerar, houver ofensa ao decoro, isso poderia ser melhor destacado. E, por fim, eu termino por aqui, porque a matéria é bastante controvertida, e termino na esperança de que esse movimento que, no direito brasileiro, de você encorajar, estimular a criação de códigos de éticas como forma de disseminação de uma moldura de uma cultura administrativa, espera-se, como ainda não abrangeu a universalidade dos seus destinatários, em termos de administração, espera-se que isso se universalize. Mas eu termino também com uma crítica muito grande e com a ideia de governança, de que para ter governança bastaria ter o código. Uma ideia que pode vir, por exemplo, da lei da empresa estatal. Para ter governança tem que ter o código. E realmente, essa ideia ela é um pouco fantasiosa. Ela é fantasiosa na medida em que, os padrões morais, eles próprios não são passíveis de codificação,
né? Eles são dinâmicos, eles mudam a todo momento, porque tanto o direito quanto a moral são históricos, são construídos ao longo de um tempo de maturidade e se espera que esses códigos possam dar alguma contribuição. Esses códigos poderiam ser melhor elaborados de forma dialógica, participativa, com a sociedade, com a participação dos agentes públicos, e não só de forma unilateral com a administração, e me parece que, com esse viés, eles cumpririam um requisito importante de governança que está faltando na nossa administração. Falta muito, né? Não tem preço, né? Não tem preço inúmeras situações vivenciadas na administração pública, né? Não tem preço o sorriso e a felicidade de uma mãe que recebe o seu filho depois de ser atendido por um hospital público que está devidamente equipado, né? Que está devidamente estruturado, em que os médicos estão ali para atender e conseguiram atender. Né? Não tem preço. Né? Tem preço o fato de um estudante que entra numa escola pública, que é de uma comunidade suficiente e que na escola pública recebe, por exemplo, né, alimentação escolar adequada, né, devidamente elaborada, por tudo muito bem realizado, com toda a dedicação, com toda a correção. Não tem preço a integridade no exercício da função. E se não tem preço a integridade no exercício da função, a administração pública poderia, né, com muito mais zelo e cuidado, tentar esmiuçar essa vertente de atuação que é fundamental para que a gente entre de vez em um continente de integridade, seja no setor público, seja no setor privado. Então, eram essas as palavras, era essa a temática que eu gostaria de expor. Queria agradecer novamente à professora Irene pela oportunidade de expor um pouco sobre o problema dos códigos de conduta aqui e queria novamente também cumprimentar os professores e me colocar à disposição de todos para qualquer questionamento ou outra observação. Muito obrigado.